E na entrevista do dia hoje, a nossa convidada especial é a Lindsey Camila, técnica de futebol feminino, a primeira mulher a ganhar a Libertadores pela Ferroviária, numa campanha realmente extraordinária. Lindsey, muito obrigado pela presença, por ter aceito aqui o convite para participar com a gente no programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, obrigado Batista, obrigado a todos aqui. É prazer muito grande estar aqui, eu que cresci na cidade e sempre acompanhei, né? Me lembro do Iaí, Eli, me lembro de muitas vezes estar assistindo no horário do almoço. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Ah, que bom. A Lindsey estava no Al Ittihad, não renovou, né? Não, a gente não renovou esse ano. Está de volta ao Brasil e está em disponibilidade no mercado. Estou procurando aí, se alguém tiver algum time, eu estou dentro. Vamos com perguntas, começo com você, Gleger. A Lindsey Camila, que treinou vários times, né? Falei aqui da Ferroviária, mas antes de ir para o Al Ittihad, ela estava num projeto muito interessante lá no Bahia, e aí deixou o Brasil para ir para o Al Ittihad. Parabéns pelo trabalho, né? Currículo extenso. Futebol feminino tem crescido muito aqui no Brasil, e eu estava dando uma olhada no seu currículo, né? Trabalhou muito fora também, né? A sua perspectiva é qual? Continuar trabalhando fora, ou você tem uma perspectiva de começar a estudar propostas aqui dentro do Brasil, já que, como eu estava dizendo, futebol feminino tem crescido muito aqui no Brasil. Um abraço para você e parabéns. Obrigado. Em semana de derby tiver aqui me faz ficar um pouco brava, né? Porque eu gosto muito da Ponte. Sou Ponte Pretana, no feminino a gente pode falar, né? Porque sou Ponte Pretana e me lembro de assistir alguns jogos e você no adversário. Que legal. Na verdade, sim. Eu não tenho uma preferência, sabe? Eu acho que, assim como no masculino, o que aparecer a gente analisa, né, o clube, o projeto, porque existem menos clubes, né? Existem menos oportunidade no mercado. O Brasil está crescendo bastante, espero que não volte a ser o que foi. Mas, como eu falei anteriormente, onde aparecer eu estou indo. Legal. Breno, a sua pergunta a Lindsey. Ô Lindsey, eu já cobri um bom tempo futebol feminino, principalmente lá na Ferroviária, que você trabalhou, e a Ferroviária eu acho que é um modelo para os clubes do futebol brasileiro. Por quê? Porque hoje o futebol feminino da Ferroviária é muito mais forte do que o próprio futebol masculino que está na Série B, né? Eu queria que você falasse o que falta para os clubes seguirem da Ferroviária, né? Até mesmo aqui em Campinas, hoje a gente não tem mais o futebol feminino, Guarani e a Ponte, que são grandes clubes, e a Ferroviária continua gigante, né? Acredito que existam alguns fatores. O querer, né? Esse já é um grande passo, mas eu brinco que futebol, o masculino ele é muito caro, o feminino também. Eu vejo que precisa de apoio, né, tanto municipal como estadual, e patrocínio, porque a Ferroviária ela tem uma boa estrutura, porque o CT de treinamento, mesmo onde o masculino treina, ainda é municipal, né? Não é particular ainda. Então eles conseguem ter essa estrutura e o governo da região, né, o município, o prefeito, enfim, as pessoas apoiam. Então já ajuda com subsídios, já ajuda com estrutura física. Mas eu vejo que, por exemplo, o Bahia, como o Batista trouxe, é um clube que abraçou e quis fazer por ele mesmo o futebol feminino. Então, está integrado no CT, tira dinheiro do próprio clube. Então, eu vejo que para que os clubes tenham esse suporte ao futebol feminino, primeiro tem que estar bem no masculino, né? E a gente vê que clubes de Série B, Série C, dificilmente vão conseguir manter por bastante tempo um futebol feminino. Enquanto a Lindsey estava falando, nós vimos ali imagens da conquista da Libertadores por parte da Ferroviária. Vamos lá, olha, tá vendo? A pegada da Lindsey na beira do campo ali não é fácil, não. Você viu que ali o bicho pega. Vamos lá, CH, sua pergunta a Lindsey Camila, que é a nossa convidada especial de hoje. Parabéns pelo currículo, sorte a você no futuro. Eu acho que está muito relacionada, patrocínio, interesse, com os ídolos. Sim. Eu uso o basquete feminino para falar muito sobre quando eu tenho que comentar de futebol feminino. Enquanto Paulo e Hortência estiveram em ativa, a coisa era diferente, depois despencou.
A pergunta é a seguinte: nós teremos em breve uma nova Marta ou é muito difícil afirmar nesse momento? Temos bons nomes. Temos bons nomes. Nova Marta, eu não consigo. A Marta é diferente. Falar de grandes ídolos é bem diferente no futebol. A história dela, tanto com a seleção como em clubes, por onde ela passou, eu vejo muitas meninas dessa nova geração surgindo com grande potencial, tendo base, tendo estrutura, diferente do que aconteceu com a Marta, aquela que com 14, 15 anos já foi jogar num profissional. Mas eu acredito que sim, isso faça a diferença, porque hoje quando se fala em futebol mundial, pensa na Marta, qualquer lugar do mundo onde vai, onde eu estive, Marta. Mas a gente vem com essa equipe que acabou de ganhar a Copa América, tem meninas que já estão jogando fora do Brasil com 19, 20 anos, então eu vejo que a gente vai conseguir estruturar sem uma Marta, porque agora a gente passa a ter base. E eu perguntei porque eu acho que nós chegamos até agora com estrutura e melhorou bastante, você é testemunha disso no futebol feminino, muito por conta dela. Sim. E aqui a gente está projetando, né? Sim. Falando de futuro. É por isso a pergunta. Sim. Eu vejo que assim, nós não teremos nova Marta tão já. Temos muito potencial, mas é difícil já colocar esse peso em algumas atletas mais novas, né? Acaba que teve uma, principalmente que saiu da Ferroviária, a Aline Gomes, ela tinha um projeto muito grande em cima dela, muito conhecida, chegou nos Estados Unidos, não está conseguindo ainda jogar, não está conseguindo ainda ser o que ela foi de importante para a Ferroviária, chegando numa final de brasileiro. Mas eu vejo que hoje nós temos mais estruturas, temos categorias de base, campeonatos nacionais, seleções nacionais, então daqui para frente, até para poder vender mais, o futebol feminino está mais estruturado. Então a gente passa a ter melhores passes, melhores controle, um jogo mais bonito de se ver, né? Eu sou do futebol feminino e se eu disser que todos os jogos são bonitos, é mentira. Então assim, para a gente ter público, para a gente ter estrutura, a gente também precisa ter um campeonato, um jogo mais jogado, né? Vamos dizer assim. Legal. Ô Lindsay, qual o motivo o futebol feminino deveria estar num estágio um pouco mais elevado, né? O apoio aí da CBF, os clubes que são obrigados a terem uma equipe feminina. Por que esse estágio ainda está num patamar, não vou nem dizer aqui dos Estados Unidos, mas alguns países da Europa? Brasil no masculino é muito forte, mas no feminino ainda deixa a desejar. Qual é o motivo? Nossa, acho que existem tantos pontos, mas essa obrigatoriedade, por exemplo, vou trazer o Atlético Paranaense. Eles tinham uma equipe de futebol feminino, jogou a primeira divisão, caiu, subiram, depois caiu de novo, o time caiu para a segunda, o presidente chegou, porque ele é dono do clube, não tem mais futebol feminino, não vou ter mais clube, e simplesmente acabou, porque não é obrigatório. É ruim falar de cotas, é ruim falar de obrigatoriedades, mas isso traz mais equipes, como eu falei anteriormente, mais jogos, mais possibilidades. Eu acho que é difícil falar sobre cota, sobre obrigatoriedade, mas isso ajuda a trazer mais atletas. No estado de São Paulo é obrigado, né? É obrigado. No estado de São Paulo, principalmente a federação. Teria que ser replicado nacionalmente. Exato. E a Federação Paulista é um exemplo, né? A gente fala que o Campeonato Paulista masculino e o feminino, por vezes, chega a ter um nível não melhor que o brasileiro, mas jogos mais interessantes, né? Então, o Campeonato Paulista feminino é o mais longevo, vem desde a década de 80. Assim como a Ferroviária, desde 2002, tem a equipe. Então, as melhores estruturas estão aqui. Se a gente olhar a final do Brasileiro, esse ano vem o Cruzeiro, que está fazendo uma boa estrutura há 2, 3 anos, mas o Corinthians está na final nos últimos, desde que mudou o Campeonato Feminino, o Corinthians todos os anos está. E sempre é o Corinthians e uma outra equipe. Grande maioria das vezes uma equipe paulista, né? Aliás, Lindsay, esse novo presidente, o Samir, ele já sinalizou com a possibilidade de mudar alguma coisa em relação ao futebol feminino, de melhorar o futebol feminino? Eu não sei, até a questão das treinadoras, por exemplo, hoje a gente tem cursos dos treinadores. Existe isso para as treinadoras? Vai existir?
Eu acabei de passar pela licença Pro da CBF, né? Eu fiz a licença da UEFA, passei pela licença na Federação Francesa, então não tem gênero, né? A licença ela é normal para os dois, cada um, quem quiser participar, treinadores ou pessoas que querem ter essa formação, se inscreve, tem um regulamento. O presidente atual, eu não tive muito contato, mas eu ouço, né? A gente sempre ouve algumas coisas. Então ele teve reunião com as meninas, ele quer investir na seleção e trouxe algumas possibilidades. Mas eu vejo que é importante investir em seleção, mas também é importante investir em campeonato, investir num campeonato melhor. O presidente que saiu acabou colocando 18 equipes agora, antes eram 16, caíam 4 no brasileiro, agora passa a ser 18 e vão cair, acho que vão cair 4 ou 2, eu não sei. Esse ano caiu 2. Eu não sei como é que vai ser a regra para o próximo ano. Mas de que adianta a gente colocar 20, 30 equipes numa primeira divisão se a gente não tem uma estrutura para que eles chegam a ver um jogo de 9-0, 8-1? Não sei se é interessante para as outras equipes, né? Lindsay, muito obrigado pela sua participação, muito importante e produtiva. Mas você não sairá daqui sem dar o palpite para o derby. Te peguei, hein? Boa. Eu vim já pensando, né, num verde. Não jogo mais, Lindsay. Eu vim pensando no preto e verde, sabe que eu vim toda assim, né? Eu sabia que era semana de derby, eu como Ponte Preta, mas já fui muito no estádio do Guarani, assisti jogo do Guarani. Eu não vou dizer que eu torci pelo Guarani, mas eu fiquei contente porque eles ganharam. Ah, legal. Olha, como Ponte Pretana, um jogo fora de casa, um 0-0 tá ótimo. E eu acho que o David Braz não deveria jogar. Tá bom. Pode sair por aqui. Muito obrigado. Tá aí a Lindsay Camila participando conosco, técnica de futebol feminino.